habe ich gesehen, Weiber gucken nachher vom Fenster von Tier, sie wird still. They used to say, mit Yiddish kann man ausfahren die Welt. With Yiddish you can travel around the whole world. And it's still true. I've been on 6 continents and spoken Yiddish with people on every one of those continents. So it's a useful language, and there are many, many wonderful treasures waiting for you if you have the Yiddish key to unlock the door. Assim, essa é a minha identidade, essa é, a cultura que me formou, né? Então eu acho que eu percebi que ela estava começando a sumir da minha família com a morte do meu avô, que era o último falante Yiddish. A língua sumiu, nos encontros de família não se tem mais o Yiddish como se tinha antigamente. E eu entrei nesse esforço de tentar resgatar. O Yiddish é uma língua originada do alemão medieval e de idiomas eslavos escrita no alfabeto hebraico. Estima-se que 9 milhões de judeus falavam Yiddish no leste europeu até a Segunda Guerra Mundial. Mas após o Holocausto, com a escolha do hebraico como idioma oficial de Israel, o Yiddish deixou de ser uma língua cotidiana. Mas a partir da década de 80, o interesse em resgatar esse idioma, essa cultura, cresceu ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Não é porque quer aprender uma palavra, ou como se forma a palavra, ou como se diz tal coisa. É porque tem um eco, uma memória afetiva de uma língua que ouviu e que faz emocionar, e faz chorar, e faz ressaltar mais o afeto do que a cognição. E ao longo dos anos eu fui entendendo que o Yiddish era, de certa maneira, uma ponte entre mim e as histórias vividas pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós. E o Yiddish, como todo mundo diz, é cultura, é afeto, é memória, é história, é passado, é futuro, é tudo junto. Me surpreendi ao perceber que no mundo inteiro, desde os anos 70, primeiro com a música Yiddish e mais recentemente a partir dos anos 80, em várias partes do mundo havia um movimento, especialmente nas universidades, nos centros de pesquisa, de volta e de estudo do Yiddish. E é principalmente através da música, literatura, teatro e outras artes que as pessoas entram no universo da cultura Yiddish. E eu toco violino, então eu fui mais pelo interesse na música sem saber o que era o Yiddish. E aí quando eu conheci, me encantei pelas músicas e aí estou aqui até hoje. Eu me conectei com o Yiddish através do repertório, né, da Yiddish, repertório musical, que é composto por músicas de extrema originalidade, pluralidade, e foi a partir daí que se deu o meu encontro com o Yiddish. Tenho me interessado cada vez mais, agora também pelo teatro Yiddish, pelas músicas do Holocausto, porque são circunstâncias que a música continua a trazer a liberdade da alma das pessoas, mesmo em cativeiro. E como eu falei no show também, tem músicas muito alegres e músicas muito tristes, mas todas elas mexem com um teor humano muito profundo. Eu toco há 25 anos essa música, assim, junto com o Maurinho. Meu pai ouvia em casa, sempre gostou muito. Como eu sou de instrumento de sopro, essa música tem muito instrumento de sopro, então assim, sempre foi um desafio para mim tocar esses temas, assim, e é onde eu me sinto, assim, minha identidade com o judaísmo também é através dessa música, dessa cultura. Bem, a música klezmer é a música de músicos judeus do leste europeu, a música que era tocada em festas, em casamentos, em nascimentos, enfim. Era uma música de celebração principalmente, e essa tradição ela foi morrendo com o Holocausto, com a Segunda Guerra, e acabou renascendo agora nos anos 90 através de músicos norte-americanos.
com a dança vem tanto quanto a música, né? A klezmer também vem a dança nas festas, que dançavam muito do leste europeu. Então tem uma influência também da dança cigana, né? Dos romenos, que traziam alguns passos de roda também e alguns passos que a gente vê também na dança racídica. O gesto de reconexão com o passado, ele acontece através do fio condutor do Yiddishkeit. É a vivência da língua e da cultura de um povo enterrado pelo projeto de extermínio do nazismo. A língua, as canções, o cinema, o teatro, a culinária, esse encontro na universidade é um gesto de escavação para trazer à tona o Yiddishkeit dentro da academia, ou seja, um verdadeiro tesouro da cultura e da vida cotidiana dos judeus no leste europeu, antes das políticas de aniquilação do entre-guerras serem implantadas. Em relação ao cinema Yiddish, por exemplo, alguns pesquisadores afirmam que foram produzidos cerca de 300 filmes Yiddish entre 1910 e 1940 e, no entanto, só 130 longas e 30 curtas foram finalizados em 4 países, a União Soviética, a Áustria, a Polônia e os Estados Unidos. O cinema Yiddish ele é muito mais um cinema afetivo e documental, antropológico do que qualquer outra coisa. O cinema hollywoodiano traz as preocupações judaicas, os valores judaicos, mas de uma maneira americanizada, uma maneira que os protagonistas não são judeus, não são... É meio que quase criptojudaico, de certa forma, enquanto que a produção Yiddish, pelo próprio idioma, você coloca um label, é uma produção judaica que fala sobre cultura judaica, sobre pessoas judias e, nesse caso, a experiência do imigrante. As mulheres escritoras da época foram um dos principais temas do evento, ensinar e aprender Yiddish hoje, música, teatro e literatura de resistência. O encontro contou com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidade e os departamentos de Educação, Letras e Comunicação. O interesse em estudar e participar deste universo Yiddish, ele foi norteado pelo encantamento. A gente teve que escavar, ir atrás e traduzir essa literatura e descobrir, foi uma coisa, porque não, aí que é a questão, a literatura Yiddish, escrita por essas mulheres no século passado, ela não era vista, não era reconhecida, não tinha lugar de fala. A gente se reencontra com toda a literatura judaica, literatura em Yiddish, que é riquíssima, e as pessoas se rememoram as épocas em que elas liam, que elas ouviam as histórias. Então tem todo esse aspecto de memória afetiva. Meu médico respondeu, doce coração, já que você está me perguntando, vou dizer... Um pouco sou conhecida no ramo da alfaiataria. Poetisas incríveis como Célia Dropkin, Kadia Molodowski, que me veio pela música, né? O nosso grupo musical Viver com Yiddish começou a fazer pesquisas com música e encontramos muitas poetisas cujos poemas haviam sido musicados e são músicas lindíssimas. O próximo curso que a gente vai dar aqui tem um foco também nos textos das mulheres. Há textos irônicos, há textos dramáticos, há textos críticos e todos eles vão se referir a essa condição da mulher. A mulher escritora que escrevia em Yiddish, judia e muitas vezes perseguida por sua posição política também. Dança, música, cinema, teatro, literatura e culinária são manifestações culturais do Yiddishkeit. A formação de jovens em curso de Yiddish, pesquisas sobre história, língua, cultura e também oficinas com crianças são iniciativas importantes para essa cultura não desaparecer.
As crianças tendo contato, podendo pensar sobre suas origens, podendo praticar essa língua, né, é uma forma assim de se conectar com uma história que em geral é a história dos seus familiares, a história da sua cultura, a história da sua comunidade, então é de um valor inestimável. E eu ouvia muito Yiddish na minha casa, os meus pais falavam Yiddish comigo, eles eram imigrantes. Posteriormente, a gente vai abandonando um pouco o Yiddish, a gente entra para a vida no Brasil, né? Eu fui jornalista durante mais de 50 anos, eu lecionei durante mais de 20 anos jornalismo aqui na PUC, mas nunca me esqueci dessa herança, dessa lembrança. E quando houve uma oportunidade de voltar a falar Yiddish, a conversar com pessoas que gostam do Yiddish, de fazer curso de Yiddish aqui na PUC, onde eu fui professor durante tantos anos, eu não perdi essa oportunidade e é uma emoção muito grande, é uma satisfação muito grande poder conviver semanalmente com o Yiddish em suas várias formas.